Fala aí, galera apaixonada pelo voleibol. Eu sou o treinador de vôlei Gil, da Escola de Esportes do Colégio Objetivo Ituverava, São Paulo. Que bom estarmos aqui para partilharmos um pouco sobre essa modalidade tão apaixonante, tão cativante no mundo todo e a qual você e eu somos apaixonados. Voleibol. Mas diz aí para mim, você conhece a história do voleibol? Sabe quando foi criado? Por quem foi criado? Aonde foi criado? Vamos conhecer um pouquinho a história do voleibol? O voleibol foi criado no ano de 1895, mais precisamente no dia 9 de fevereiro do ano de 1895, nos Estados Unidos, por William Jordan Morgan. O William Jordan Morgan era um educador físico e diretor de uma escola, a Associação Cristã dos Moços, uma instituição cristã dentro dos Estados Unidos. E ele criou o voleibol pensando em um esporte onde não existisse tanto o contato físico e também pudesse reduzir o índice de lesões em seus atletas, em seus alunos. Por quê? Porque até então a febre nos Estados Unidos ainda não era o voleibol. 4 anos antes da criação do voleibol, foi criado o basquete. Então, o basquete era o grande esporte praticado por todos dentro dos Estados Unidos. E o William Morgan, ele pensou, já que ele via o basquete um esporte onde o contato físico era constante, não mudou, ainda hoje é assim, e também existia muitas lesões. Então, na visão de William Jordan Morgan, era um esporte onde existia muitas agressões físicas, até mesmo pela falta de prática da época. Não existe essa evolução hoje, né? Como existe hoje, aliás. Então ele pensou, vou criar um esporte onde que meus alunos, meus atletas possam não ter tantas lesões e que possam praticar de forma prazerosa, gostosa, e aonde aí surgiu o voleibol. Então o voleibol, ele teve um nome antes, não era voleibol, foram anos depois que veio esse nome, esse termo, voleibol. O primeiro termo para o voleibol é mintonete. Olha só, mintonete, você sabia? Bem diferente, né? Voleibol é bem mais apropriado para essa prática. Mintonete. É isso. Então, em Massachusetts, no dia 9 de fevereiro de 1895, o gênio, porque para mim ele é gênio, o cara que criou o voleibol, ele é gênio. Ele cria esse esporte e deixa para nós como herança esse esporte tão apaixonante. Um outro detalhe, ele queria um esporte que fosse praticado em quadra fechada, já que o basquete, no seu início, era ao ar livre, não tinha tanto em situações de quadras fechadas. E também foi um dos motivos que ele pensou na criação do voleibol. É isso, queridos, nesse princípio, nesse início. Agora vamos falar assim dos principais fatos após a criação do voleibol. O voleibol ele começou a se expandir e o primeiro país a receber o voleibol fora dos Estados Unidos foi o seu país vizinho, o Canadá. Em 1900, começou-se a praticar o esporte de voleibol no Canadá. Em 1908, o voleibol ele já atravessa o mundo, começa a ir para outros lugares. Em 1908 ele chega na Ásia, na China e no Japão, mais precisamente falando. Em 1910, o voleibol chega
na América do Sul. E pasmem, não é o Brasil o primeiro país a receber o voleibol. Não mesmo. Sabia disso? O primeiro país onde foi praticado o voleibol na América do Sul é o Peru. Uma menção aqui que nós temos que fazer também a essas datas é que em 1942 o gênio William George Morgan ele falece. Já no ano de 1947 o voleibol já popularizado pelo mundo todo praticamente, ele ganha a sua primeira federação, a Federação Internacional de Voleibol, FIVB, Federação Internacional de Voleibol. Nasceu lá na França, certo? Em 1949, já com a chancela da FIVB, acontece o primeiro Mundial masculino na Tchecoslováquia, que teve como campeã a União Soviética, ou Rússia hoje, certo? No ano de 1952, acontece também o primeiro Mundial feminino de voleibol, com a chancela da FIVB. Foi na União Soviética e elas foram as primeiras campeãs mundiais. Em termos de América do Sul, em 1951, acontece o primeiro sul-americano no Brasil, no Rio de Janeiro. E sabe quem foram os campeões? O Brasil foi o campeão nos dois naipes, masculino e feminino. Papamos o título. E somos aí campeões sul-americanos praticamente em todas as edições. Papamos tudo. Um dado importante também em termos de Brasil. Em 1923 ocorre o primeiro Campeonato Brasileiro de Voleibol, tendo como campeão o Fluminense. O Fluminense é o primeiro campeão brasileiro de voleibol. É isso aí. No ano de 1964, o voleibol já super popular no mundo, ele começa a fazer parte da grade dos Jogos Olímpicos. Mais precisamente em 64, os Jogos Olímpicos ocorreram no Japão e o voleibol começou a fazer parte da grade olímpica e se faz presente até hoje. Ok? Até aqui? Finalizamos então aí esse primeiro momento. Retornaremos um pouco mais sobre ainda a história, sobre os primeiros campeões olímpicos, criação de campeonatos. Vamos falar também sobre regras, técnicas, fundamentos, tudo que diz respeito ao voleibol. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Um grande abraço.